Olá, meus queridos e minhas queridas! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Vitor Zanelato, roteirista de quadrinhos e arte educador, e esse aqui é o Educa HQcast. Isso mesmo, um podcast de educação, quadrinhos que é um trava-língua, 3 coisas que eu adoro. Bem, galera, como vocês sabem, o Educa HQcast tem como principal objetivo trazer professores, educadores, agentes culturais para conversarmos um pouquinho das suas ações, né, dentro de sala de aula. E no caso de hoje a gente tem um podcast especial, porque para um professor, né, levar um quadrinho dentro de sala de aula é fácil. Mas para a gente achar material didático, né, de pessoas que criam histórias, que têm como pode dizer, um incentivo, né, para a questão do estudo, da pesquisa, de diferentes áreas do conhecimento, a gente já não acha tanto. Mas eu achei e fiquei muito feliz por ela ter aceitado o convite. Adriana Yumi, na verdade, como eu posso te chamar? Yumi, né? Isso aí. Se apresente, por favor, fale um pouquinho a sua trajetória, quem que é você, não é? Onde você mora, qual que é a sua área de atuação. Se apresenta um pouquinho para o público. Beleza. Obrigado, né, primeiramente, obrigada, Vitor, pelo convite aqui para falar um pouquinho, né, do meu trabalho, da minha pesquisa. Então, meu nome é Adriana Yumiwata, eu sou formada em Química, bacharel. Eu fiz o meu mestrado, né, e o doutorado também, todos lá na Universidade Federal de São Carlos. Eu sou, então, mestre em Química, doutor em Ciências. E tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu trabalhei com a questão do uso, né, das histórias em quadrinhos para divulgação e educação, divulgação científica e educação. No caso do mestrado, um pouquinho mais na parte de mangás, né, são os quadrinhos japoneses, né, que particularmente, né, um estilo que eu gosto bastante de desenhar, então eu incluí essa arte também na minha pesquisa, né, enquanto, né, artista educadora. Então, e atualmente eu trabalho, né, fazendo projetos de divulgação científica. Tô atualmente atuando junto com o pessoal do CETEV, que é um centro de pesquisa e educação em materiais vítreos, que é da Federal de São Carlos também. E produzindo, então, histórias em quadrinhos que falam sobre diferentes tópicos a respeito dos materiais vítreos. Então, colocando, né, toda essa questão, né, da ludicidade das histórias em quadrinhos com a parte formativa da parte científica, né, explicando, né, os conteúdos, conceitos, curiosidades, de forma a deixar o público, né, mais curioso, despertar interesse sobre o assunto científico em questão. Então, acho que eu trabalho bastante nessa área, né, de produção, né, mais particular em quadrinhos, Uhum. com esse foco em divulgação científica. Que bacana, que legal. E você, né, tem a ver bastante com a primeira pergunta que normalmente eu faço, né? Se você já teve, enquanto você estudava, alguma experiência com quadrinhos proposta por algum professor, que seja no ensino médio, no superior, enfim, né? Você teve algum tipo de experiência nesse sentido? Eu não lembro, né, durante o... Apesar assim, na minha formação assim, em termos de quadrinhos, eu sempre gostei de ler quadrinhos e quando eu era criança eu desenhava bastante quadrinhos, mas na escola mesmo, no fundamental e no médio, eu não tive assim, nenhuma atividade com relação a posições de quadrinhos. Eu lembro que eu tive uma vez que eu cheguei a fazer, antes, né, de entrar no curso de Química, eu cheguei a fazer um semestre de artes visuais, que eu acabei não gostando muito do curso, não me dediquei tanto. E lá tinha uma disciplina de histórias em quadrinhos, né? E aí, no final da disciplina, um pouco no finalzinho, o professor ele propôs para fazer uma história em quadrinhos. Eu lembro que eu tinha feito um quadrinho curto, acho que era de 4 páginas, coisa mais simples, né? E acho que era... Não lembro se tinha falas, eu acho. Acho que tinha algumas falas, talvez era uma coisa bem curta mesmo para fazer assim durante o finalzinho do semestre. Acho que foi acho que a única experiência que eu tive de produzir quadrinhos dentro de um ambiente escolar, que eu me lembro mesmo. Que realmente fora mesmo eu já fazia bastante mesmo, assim, de ler quadrinhos e também produzir, desenhar, fazer quadrinhos assim, por conta própria. Sim, sim. Tem muita gente que acaba pegando isso por gosto pessoal mesmo, né? De fazer Sim. leituras fora e quando Uhum. chega, né, na parte acadêmica, na parte de licenciatura, fala, poxa, por que não, né? Introduzir isso dentro de sala de aula? Porque a gente tem cinema, música, tem um monte de coisa, né? Várias linguagens artísticas Sim. utilizadas em diferentes Uhum. áreas da escola, mas quadrinho acaba, às vezes, deixado um pouco de lado, assim. E acho que Uhum. depois de um período pra cá, tem percebido bastante
produção, né, de pessoas falando de quadrinho e educação, e inclusive um dos principais objetivos desse podcast aqui é mostrar que isso já está, né, em produção há bastante tempo, né, essa discussão de quadrinhos dentro da educação, e para levar, né, quadrinhos para as crianças, para os jovens e para os adultos também, né, dentro da faculdade, porque eu acho super possível. Então, você estava conversando comigo, né, antes da gente gravar, que você teve por mais que você seja, né, mais da área da divulgação científica, você teve uma oficina de quadrinhos, né, dentro da educação. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi essa experiência, o que você levou, se você contou mais na questão da química, se foi algo voltado para química, se foi algo voltado para narrativa gráfica mesmo, como é que foi essa experiência? Então eu cheguei a fazer uma atividade com alguns alunos do ensino fundamental, que fez parte, né, do meu projeto de doutorado, né, que eram várias atividades relacionadas à produção de quadrinhos. Então tinha a produção minha de quadrinhos e tinha a produção do público. Aí um dos públicos selecionados foram alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Então várias escolas públicas, né, da rede pública de São Carlos. E aí como era... E aí isso que é uma função um pouco diferente do tradicional, né, que a gente chegou dentro da sala de aula, né, propôs atividade, e como era muitos alunos, a gente fez uma narrativa coletiva com eles. Então, para eles, a gente fez, né, toda uma mediação, né, oral, né, eu e a minha orientadora, né, para meio que dar ideias para eles fazerem uma história em quadrinhos, né, como o tema do meu projeto de doutorado tinha a ver com vidros, então eles tinham que pensar em alguma história que encaixasse algum tema de vidros. Então, ou reciclagem, ou alguma curiosidade que a gente acabou levando também meio que uma demonstração, né, antes da atividade de vários tipos de vídeos, falando um pouquinho de curiosidade, então colocar algumas dessas informações nessas narrativas, e depois os alunos eles iam fazer, cada um individualmente, fazer uma ilustração ou um quadrinho, né, sobre uma cena, né, sobre a história que eles criaram. Então foi mais ou menos uma dinâmica que a gente fez para encaixar também tanto no tempo, né, que a gente teve mais ou menos 1 hora e pouquinho para desenvolver essa atividade com eles, mas também por causa do tamanho, né, das turmas, e também como era muitas turmas, que a gente ia fazer com várias turmas, então a gente meio que resolveu adaptar, fazer essa metodologia assim para esse público. Mas também cheguei a fazer também algumas atividades, e também cheguei a fazer uma atividade um pouco mais trabalhada, já mais focada com alunos de ensino médio também, mas esse foi o meu projeto de mestrado. Que daí foi um acompanhamento um pouco mais individual, que como era um trabalho voluntário, né, tipo, não era obrigatório os alunos participarem, então não foram tantos alunos que participaram, né, então aí no caso teve um acompanhamento individual de explicar um pouco mais sobre a narrativa dos quadrinhos para eles, falar um pouco também da parte científica, e nesse caso focou mais na química também, então de mostrar alguns experimentos para dar algumas ideias para eles, e aí no final eles produziram uma história em quadrinhos. Com algum tema relacionado à química, ou que eles acharam interessante, que viram durante essa demonstração de experimentos, de palestras, né, científicas. Então foi um pouco mais focado, né, o trabalho. Nossa, muito legal. E você levantou um ponto bem importante, que é a questão do tempo, né? A linguagem dos quadrinhos, né, pra quem não estuda, não faz, acha que é uma coisa simples, mas na verdade ela é bem complexa, né? E tem muitas coisas para se estudar, de transição de quadro, balão, enfim, várias coisas. E precisa-se de tempo hábil para aplicar isso dentro da escola, né? Também tem essa questão do tempo, né, na escola. Então, como a gente estava com pouco tempo, no caso dos alunos no fundamental, então tinha que dar uma mudada, né? Não daria para deixar eles fazerem o quadrinho, então tinha que ou dar uma orientação um pouco mais em cima também, fazer algumas mudanças para poder encaixar melhor aquele tempo, né? Porque eles tinham o tempo para fazer a narrativa e também o tempo para desenhar, né? Então, aí no caso do ensino médio, como foram mais ou menos 3 meses, né? Tipo, 3 meses acompanhando, e foi uma vez por semana, né? Os encontros. Então tinha bem mais tempo para falar de quadrinho, falar de como fazer um quadrinho, também da parte científica, tem um pouco mais de tempo também. Então isso também tem que ser pensado pelo professor quando ele vai fazer, né, propor uma atividade assim, né, vamos fazer uma atividade de produção de quadrinhos, mas como que vai ser feita essa atividade, quanto tempo vai demorar, também questão, né, se vai fazer grupo, né, para
Sempre tem, né, que é na escola sempre tem aquele aluno que desenha melhor, o aluno que gosta de cor, então você vai fazer em grupo, Sim. não vai, né? Então acho que também tem muitas coisas de planejamento, né, do professor também. Ah, com certeza. E essa parte da divisão do trabalho e de conseguir igualar os gostos, né? Isso é muito bom dos quadrinhos, né? Porque tem Sim. espaço pra todo mundo, né? Sim, acho que é uma coisa muito legal de. Uma coisa que eu percebi também quando fazia essas atividades é essa questão do envolvimento com o desenho, né, com o criativo, né, como as crianças gostaram bastante e o quanto elas colocam referenciais do dia a dia delas. Então, por exemplo, tinha Uhum. muito personagem Bob Esponja, tinha personagem de mangá, Goku, Naruto, uma coisa legal que eles incluíam, né, um pouco do pessoal deles também nas narrativas, isso é uma coisa bem legal. Ah, com certeza, com certeza. E nessa parte de incluir a narrativa, eu acho que é aí que entra um trabalho que eu fiquei muito admirado, porque eu conheci o seu trabalho através da pesquisa, né? Uhum. Porque eu fiz um vídeo falando sobre possibilidades do estudo e pesquisa de química dentro da criação dos quadrinhos. Eu acabei conhecendo o seu vídeo, assim, o seu trabalho no finalzinho. Uhum. E eu só coloquei como referência. Eu gostaria de conversar mais um pouquinho como é que foi essa experiência, né? Que no caso é o quadrinho Sigma Certo? Pi. Sigma Pi, Isso é falei assim. certo? Uhum. E gostaria que você falasse um pouquinho, né? Como é que veio a ideia dessa produção, quando é que foi, se fazia já parte do seu processo dentro da academia, se era uma coisa fora. Queria que você comentasse um Uhum. pouquinho a ideia. Então, começou quando eu estava na minha graduação, né, na minha graduação em Química, e aí eu queria voltar a desenhar. Eu já desenhava em mangá nessa época, mas aí eu fiquei um tempo parada depois, quando eu entrei na graduação. Eu queria fazer alguma atividade para desestressar, porque a graduação era muito puxada também, então era em tempo integral, então tinha que, de manhã até, né, 6 da tarde, tinha que estudar, e depois tinha que arranjar um tempo para extra para estudos, para prova, papapá. E aí eu queria desestressar um pouquinho desenhando. Aí eu comecei a voltar a desenhar, eu tive a ideia assim meio que, por que não juntar a química e no quadrinho? E aí que foi, né, a Aham. ideia de Mapi. Então, e aí foi todo um tempo, né, trabalhando essa ideia, montando o roteiro, né, então teve várias versões do roteiro do Sigma Pi desde que eu comecei até agora, né, mais ou menos, né, várias modificações e tal. Que ano que você começou ele, Yumi? Eu comecei em 2009. Em Aham. 2009, tava acho que segundo ano Ó, da graduação. E filha aí grande, foi, 12 anos já. nossa, muito tempo, né? E aí foi, né? Que foi uma coisa que eu fazia assim no tempo livre também. E na época eu comecei a participar dos eventos de quadrinhos que tinha nos anime. Eventos de anime, né? Anime Friends, Anime Aham. Dreams na época. E aí eu resolvi levar o Sigma Pi, né, o primeiro número que tinha feito o primeiro número fechadinho, eu vou levar, velho. Acontece. E aí deu certo, tinha pessoa que gostou e tal, e aí meio que me motivou a continuar fazendo os outros números. Então tinha tudo, né, um cronograma que eu seguia também pra fazer um capítulo, fechar o capítulo a cada 6 meses, mais ou menos, pra poder vender nos eventos. Então tinha todo um tempo, né, que você reservar para desenhar o Aham. livro também no meio da graduação, estudar para prova, essas coisas. E aí foi, né? Eu fui levando, né? E aí acabou meio que indo, né? Uma série acabou o pessoal gostando, depois eu comecei a pôr online também, né? Eu segui Mapi. E foi até hoje, né? Na verdade, esse ano, mas no ano passado, desde o ano passado até um pouquinho esse ano tava em pausa, né? Eu dei uma pausa no Sigma para poder tocar outros projetos, né, de divulgação também que eu tava trabalhando, né, mas pretendo voltar agora com as páginas novas também, mas durante todo esse tempo também teve alguns hiatos também no meio, né, que tava Sim. com o mestrado, né, em andamento, eu tive que parar um pouco para poder continuar, dedicar o projeto, e depois chegou no doutorado também, tive que dar um pouco mais de tempo também para poder adiantar a pesquisa, então meio que foi indo assim, com uma curiosidade um pouco não ser regular, né? Não regular, mas tá ainda até hoje, assim, né? Né, sempre com algumas atualizações, né? E essa proposta mesmo, né? Do mangá que é divulgar, enquanto, né? Tem toda a narrativa da história, toda a trama dos personagens, aí também no meio tem, né, a divulgação da química, né? Então colocar alguns conceitos, explicar, né, alguns conceitos, alguns experimentos, né?
de uma forma que fique interessante no quadrinho. Sim, sim. Inclusive, né, o Sigma Pi, pra quem não sabe, é uma história de uma menina que chega numa escola, né? E é bem inspirado em shoujo, assim, quais que são as suas inspirações, assim, principais que você se Foi enxerga? principalmente o shoujo mesmo, eu vi o shoujo mesmo, porque eu gosto bastante, né, tanto do estilo quanto da estética mesmo dos personagens. Então é bem inspirado Uhum. mesmo no shoujo, no mangá, né, dos quadrinhos japoneses. Ai, que legal. E daí fala de uma estudante encontrando, né, e se inserindo num laboratório de química, né, num clube de Isso, química dentro da escola. isso. E você pensou nisso, assim, construiu, pensando um pouco em como introduzir isso mesmo dentro do ensino médio? É, você pensou na construção narrativa pensando já pro aluno do ensino médio, pro aluno da faculdade? Como é que foi esse processo? Quando eu pensei no roteiro do Sigma Pi, eu queria mais realmente atingir o público a partir do ensino médio, né? Tanto é que os personagens, eles são alunos do ensino médio, então já são de ensino médio pra frente, né? Inclusive, né, a própria ambientação do laboratório foi inspirada em alguns laboratórios lá da faculdade mesmo, que eu frequentava, né? As disciplinas experimentais, também que teve um pouco de Uhum. inspiração também lá do ambiente lá do departamento de química lá da faculdade. Ai, que legal. E uma pergunta, é, eu também, né, eu estudei história e trabalho roteirizando quadrinhos, e uma pergunta que me fazem é, Vitor, você entende o seu quadrinho como instrumento educativo? Do tipo, você se vê enquanto educador e roteirista escrevendo uma história em quadrinhos? Porque eu sinto que é um pouco assim, né? Você fica entre a narrativa e entre o contexto histórico, social, Uhum. né? Que já é mais voltado pra minha área, né? De Uhum. atuação. E daí eu gostaria de perguntar para você como é que é essa experiência de você enquanto artista, né? Que tem a questão da narrativa, levar, utilizando-se da arte, né? De personagens, de construção de personagens, etc. Levar um conhecimento científico, né? Dentro dessa história. Como é que você se vê nesse lugar assim? Já chegou um momento que você falou, nossa, isso aqui pode prejudicar um pouco? Porque, por exemplo, as nossas áreas elas acabam sendo bem diferentes, né? Então eu realmente eu não sei se você acaba chegando nesse entrave por ser das áreas de ciências, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho. Na verdade, assim, eu tive um pouco de receio. Quando eu comecei a seguir, eu pensei, nossa, é que o pessoal vai gostar porque é um mangá que tem sobre química. Eu sei que o pessoal vai achar interessante essa proposta, né? E Uhum. aí, depois que eu tive alguns feedbacks, né? O pessoal falou que gostou, achou. E foi justamente por causa da proposta, que eu achei interessante, né? A proposta, que o clube de química e tal. E aí, foi meio que uma motivação pra continuar. Falei, legal, então o pessoal tá gostando. Realmente achava que tinha um pouco desse entrave. Falei, nossa, será que o pessoal vai ler a história por ter esse conteúdo de química? Mas daí, como o pessoal falou que teve essa situação positiva, né, dos leitores, falei, beleza, então vou Uhum. continuar. E aí sempre tem essa questão mesmo, sabe, de pensar como que eu vou escrever, ou como que eu vou abordar esse conteúdo científico na história de forma que não fique chato, não vire um livro didático também, né? Porque também eu tinha muito essa visão. Quando eu Sim. comecei a seguir MAPI, de não fazer uma explicação muito técnica para os conteúdos científicos. Então tinha sempre tentar dosar esse conteúdo científico dentro da história mesmo, sabe? De forma que fique realmente uma coisa clara, que seja uma leitura fluida, né? A pessoa fala, não, eu gostei da leitura porque é uma leitura fluida, não aquela coisa de Uhum. da pessoa pular a parte científica que eu não gosto da parte e ir pra parte só que interessa dos personagens, né? Então, sempre tem essa preocupação né, nos homens do Sigma Pi. E também essa questão de procurar, né? Qual o conteúdo que eu vou colocar pra ser interessante na história, né? Ou o que eu já abordei, né? Pra não ficar repetitivo também. Então também tem essa preocupação, né? Pensando no lado né, da divulgação. Sim, até o desenvolvimento da personagem, né? Que eu não consegui ler todo, mas eu acredito que com o passar do tempo ela vai ficando mais apropriada, né? Da área da química, e acredito que você vai tendo que se aprofundar mais. Acho que você começa bem do básico ali, né? Falando sobre a área da química e vai se aprofundando. Eu pergunto Sim. isso porque tem um mangá que eu não sei se você leu, chamado Dr. Stone, Ah, né? eu li, é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom. E daí eu fiquei refletindo, porque depois, se eu não me engano, assisti um vídeo do Nerdologia falando
sobre muitas coisas discutidas ali, né? E eu acho que na criação artística, né, quando você está lidando com histórias, com conflitos, etc., chega um momento que você precisa de uma liberdade, né, uma liberdade poética. E eu sei que tem Sim. muitas coisas que são feitas ali naquele mangá, que são baseadas na realidade, mas nem tudo 100% tem esse compromisso, né? Até porque é um shonen, que é super divulgado, etc. E daí eu gostaria de saber como foi isso, né? Você teve que... É que eu acho que não tanto, né? Porque a sua área já é da divulgação de científica, que se utiliza do quadrinho como instrumento, né? Mas chegou algum momento, assim, que você precisou escolher entre um, entre outro? Como é que foi? A única coisa assim que eu tento manter mesmo é essa questão da precisão científica no Sigma Pi, né? Então não é um trabalho de ficção científica, né? Como o Dr. Stone tem algumas partes que são É. fictícias, né? Outras partes são ciência. Então no caso do Sigma Pi eu tentei, não, o foco é mostrar a parte científica mesmo, né? Então tem toda essa questão de pesquisar o conteúdo nos livros, artigos, vídeos, para realmente colocar aquela informação da forma correta, né? Então, tem essa minha preocupação. Aí outra coisa também, que isso aí foi, né, no decorrer dos volumes, que eu comecei a me preocupar um pouco mais, foi a questão de colocar alguns experimentos científicos, né, de química, que fossem fáceis da pessoa poder reproduzir no cotidiano. Então, por exemplo, tem um número lá do Sigma Pi que fala sobre ácido de base, e ele utiliza, né, os personagens utilizam produtos, né, produtos, coisas do dia a dia, então que dá para a pessoa reproduzir esse conteúdo em casa. Então isso é uma preocupação que começou a aparecer no decorrer assim, né, da produção dos volumes. Falei, nossa, por que não colocar alguns conteúdos que sejam mais próximos do cotidiano também no mapa, não só colocar alguns experimentos de laboratório, mas também colocar alguns conteúdos de cotidiano, mostrar realmente, né, que a química ela tá em todo lugar, ela tá no cotidiano, né, não só no laboratório, mas também, né, faz parte das nossas vidas. Então acho que foi uma preocupação que começou a aparecer, né, lá pro número 3 ou 4, né, e eu comecei a incorporar um pouco nessa parte de química no cotidiano também, né, dentro do mangá. Sim, é importante, né? Faz parte, acho que até de uma coisa que sente, né? Porque eu vou ser sincero, química pra mim era a pior área dentro do ensino médio. Nossa, foi terrível, né? E agora eu, enquanto roteirista, que vou precisar entrar nessa área futuramente, por questão de roteiros que eu tô construindo, tá sendo um desafio. Sim. E entender, né? Acho que na época do ensino médio, acho que se tivesse alguma coisa que eu entendesse a química enquanto algo presente na minha vida Uhum. constantemente, né? Não algo extremamente abstrato, com números e letras na lousa, eu acho que ia ser, né, de uma forma diferente. Então, o seu trabalho ele realmente é muito importante. Obrigado. Uma Ah, mas questãozinha. pode falar. Pode comentar, fica à vontade. Ah, só ia comentar essa questão da química, que é engraçado porque quando eu tava no ensino médio eu também não gostava. E aí é engraçado que eu comecei a gostar por causa de uma aula no cursinho. Que do jeito que o professor explicou de uma forma que realmente ele levava como se, nossa, a química fazia parte do cotidiano. E eu comecei a gostar. Falei, nossa, quer dizer, química não é aquele negócio abstrato, é uma coisa que faz parte do cotidiano e tem sentido. E tem sentido as explicações científicas, porque acontece tal reação. Então, isso me surpreendeu na, na química e me fez realmente acabar optando por fazer o curso de química. Então, eu acho que essa questão, né, que você comentou mesmo, né, se você tivesse um material, alguma coisa mais motivadora, né, quem sabe não teria se interessado mais, né, pela química, até pela ciência, né, é uma coisa que eu fico pensando mesmo também, de que seria interessante mesmo ter esses materiais, ou ter essas atividades diferenciadas, né, não só quadrinhos, mas também o pessoal Uhum. que faz ao teatro, a música, né, várias outras formas de colocar, né, arte, ciência, né, quanto que isso acaba atraindo bastante os alunos. E realmente eu não tinha isso no meu ensino médio, também não tive. Era tudo fórmula na lousa, quando não tinha nada, aquela coisa de você fazer, passar nota, você ganhar nota. Então, realmente, isso faz muita diferença. Faz. E eu senti isso pesquisando, né? Porque o meu primeiro vídeo foi fácil, foi história. História você Uhum. encontra em qualquer lugar. Tem quadrinho de história a torta direito, né? Quadrinho, filme, etc. Aí depois, biologia. Uhum. Foi fácil também, mas quando chegou na parte de química e na parte de física, que eu tô suando assim, falando, meu Deus do céu. Quem acompanha o podcast sabe esse meu drama, né? De construir um roteiro.
Por causa que são áreas que acabam sendo... não sei se eu estou errado por ser fora do lugar, né? Até porque eu fui descobrindo algumas coisinhas, mas são áreas que são um pouco deixadas de lado mesmo, né? Você encontra muitos filmes que abordam a questão da geografia, da história, da sociologia, enfim. Mas da área de química ficou faltando, né? E eu até fiquei, nossa, será que eu não tô forçando a barra aqui pra construção do roteiro, né? Mas acho que consegui fazer bem. E eu acho que essa parte da academia, ela é muito importante, né? A academia atuando enquanto incentivadora, né? A área da química. Eu gostaria que você conversasse um pouquinho, que você começou dentro da faculdade, né? E como é que foram esses processos dentro do mestrado, do doutorado, né? Se... por exemplo, se chegou em algum momento dentro da faculdade com a questão, olha, professores, quadrinhos, se você ouviu alguma cara feia, porque felizmente a gente sabe que existe, né? Os quadrinhos, eles acabam sendo uma linguagem que tem ainda um pouco de preconceito, apesar da gente estar no momento de desconstrução disso. Gostaria que você conversasse um pouquinho sobre como foi essas experiências dentro da academia já, né? Com esse material e na parte da iniciação científica não, né? Da divulgação científica. Então, eu comecei o Sigma Pi meio que mais por fazer uma coisa mais pra mim, assim. E aí eu não sabia que tinham pesquisas relacionadas com as partes de quadrinho e educação, que eu descobri só depois, lá no final da faculdade, né? Na época eu não estava focada em fazer em levar essa pesquisa como mestrado, doutorado, voltada para quadrinhos, realmente não tinha noção que dava para fazer com pesquisa. Estava focada mesmo em me formar e arranjar um emprego, uma fábrica, fazer estágio. E aí eu estava fazendo algumas iniciações científicas na faculdade, só que não deu certo. Não deu certo, me desanimei um pouco. E aí, nesse meio tempo, tinha na faculdade um grupo de divulgação científica lá, né? Inclusive no Ouroboros, né? E aí eu pensei, por que não, né? Meu namorado na época também fazia faculdade comigo, né? E aí ele falou, por que você não leva o Sigma Pi lá pra mostrar pro pessoal e tal? Eu falei, tá bom, vou lá levar. E aí a diretora gostou muito do material, né? Falou pra mim fazer parte do grupo, trabalhar lá, fazer, né? Seguir uma bolsa também, né? Pra extensão, né? Pra tocar algum projeto relacionado. E aí eu fiquei. E aí foi lá que eu descobri que dava pra fazer pesquisa com quadrinho com educação, porque até então pra mim não tinha essa ideia, né? E aí eu, no final da graduação, decidi, né? Eu defendi meu TCC com o trabalho de Sigma Pi, e eu decidi emplacar, né, na sequência, fazer o mestrado e o doutorado, tudo nessa área, né, de educação e divulgação científica com quadrinhos. Então foi graças ao pessoal lá do grupo, né, do grupo de divulgação científica do Ouroboros, né, que foi realmente uma casa, assim, né, de aprendizado, né, com relação a essa parte da divulgação científica. Então aprendi bastante coisa lá, né, então devo muito, assim, a minha orientadora, né, ex-orientadora, né, a Karina Lupetti, né, que é a diretora lá do núcleo, que foi realmente, né, uma formação mesmo. Então, tanto, né, parte artística, né, de ciência, mas também tem o pessoal que trabalhava com teatro, tem o pessoal da inclusão também, tem um grupo lá de deficientes visuais também, então tem todo um trabalho, né, bem legal de inclusão que eles desenvolvem lá, a parte da música, e eu também entrei com a parte de desenho, né? Também tinha alguns outros desenhistas que passaram lá também no Ouroboros, então acho que foi realmente sei lá, acho que era pra acontecer, sabe? Tipo, que eu tinha saído de uma iniciação que não deu certo, que realmente eu não gostava de fazer. Aqui eu fazia, sabe aquele negócio de, sabe, obrigado a bater cartão, era basicamente isso. E aí eu fui pra uma área que eu não sabia se ia dar certo e acabou dando certo, sabe? Muito certo, sabe? De ter sido bem aceita, né, no grupo, né, e de ter sido bem incentivada, né, pelo pessoal, né, pela Karina, né, pelo pessoal do grupo, né, a fazer né, essa pesquisa em quadrinhos, né, mostrar realmente, né, esse valor que tem o Sigma Pi, que tem todo esse potencial dos quadrinhos, que realmente eu não conhecia antes. Então, foi muito, muito assim, né, assim, devo bastante, né, ao pessoal do grupo, todo esse aprendizado que eu tive, né, sobre essa parte de educação, né, não só educação, mas também ver realmente o pessoal da inclusão, e acho que realmente é muito importante, sabe, essa questão, né, de você conseguir, tanto, né, na divulgação, de você conseguir atingir vários públicos, né, então isso é uma coisa que eu aprendi bastante, eu acho que não tem nem palavras para falar o quanto, né, foi muito
muito boa essa experiência que eu tive lá no grupo, né? Em termos de aprendizado, então todo esse aprendizado que eu tive lá no, né? Desde a graduação até o doutorado, então acho que Nossa, e eu acho incrível, eu acho que deve ser algo para impulsionar mesmo as outras áreas, né? Porque se cabe em química, cabe, tipo, mostrar como é que é o trabalho de campo de um historiador, né? O trabalho de campo de um geógrafo, o trabalho de campo de diversas outras áreas, né? Dos conhecimentos, né? Das ciências. E se utilizar disso mesmo como um instrumento para, poxa, galera, essa área tem muito potencial, tem muita coisa para mostrar, né? E e quem sabe levar mais pessoas para as nossas áreas, né? Que estão sim, precisando. tá precisando, né? Foi realmente quando eu entrei na pesquisa que eu realmente vi o quanto tinha de materiais com relação a quadrinhos, professores utilizando quadrinhos, ou tanto né, do Brasil quanto lá fora, viu? Realmente o quanto tem esse potencial os quadrinhos, né, realmente, para divulgar conteúdos. E é aquela coisa, né? O quadrinho é um produto de entretenimento, ele pode, né, tanto criança, adulto, né, falar de vários temas também, tipo possibilidades infinitas ter o quadrinho. Exato, né? E é muito educativo, tanto Sim, que é muito, muito utilizado, né? sim. Principalmente, né, quando a gente pensa, você vai num avião, você precisa entender como é que acontece, o que que você faz se algo dar errado, né? E você abre o livreto, é tudo em quadrinho, né? Ah, sim, nossa, ilustrado, né? Assim, bem mais fácil, bem assim, mais lúdico para a pessoa entender, né? Que a pessoa não vai pegar um folheto lá e vai ler aquele monte de texto, mas vem um quadrinho ou uma ilustração, a pessoa consegue pegar bem melhor, né? Para poder entender, né? Exato, e a área de química acho que dá para explorar muito, porque fica muito no imaginário, né? A maioria Uhum. dos Sim. estudantes acabam, no Brasil principalmente, né, acabam não chegando perto de nenhum instrumento, né, que se Uhum. é de um laboratório de química. É. E se utilizar do quadrinho, você pode usar foto, né? Então eles Uhum. constroem tal. Pensando um pouco até nas próprias condições materiais, né, que os professores de química, não só os de química, mas de todas as áreas acabam encontrando, né? E tem muitas questões de dificuldade e acho que o quadrinho pode acabar driblando, né, essas questões. Sim. E Eu complementando aqui só a questão da área da química, além do fato, né, de que é uma área muito abstrata, né? Então, o quadrinho ele facilita um pouco alguns entendimentos, né? Na forma de desenho, por exemplo, a questão dos átomos, né, de explicar ligações químicas, né, usar aquele modelo de bolinhas, né? Então, uma representação que fica um pouco mais fácil para entender, somente com essa questão de que a química tem muitas coisas que é meio abstrato e fica difícil para não entender só vendo na lousa. sim, aí acaba que os professores de biologia e de química, se tem professores que desenham, são esses, né? Pelo menos eu tive muitas experiências de professoras minhas que desenhavam por causa dessa questão, né? De não ser algo que fique só no nosso imaginário, né? De entender a questão não do design, né? Mas da forma daquilo que a gente está falando, então do formato de um átomo, né? Uhum. E, enfim. Agora, né, partindo aqui para as partes finais, eu gostaria que a gente discutisse um pouquinho sobre a questão das dificuldades que você encontra dentro da área de quadrinhos e educação. Por Uhum. exemplo, se no momento que você teve a oficina, você sentiu alguma dificuldade dentro da escola, assim, ou às vezes com os próprios professores, com a coordenação, ou alguma questão específica com os alunos, ou se em um outro momento no seu mestrado, no seu doutorado, você também, né, ou na sua graduação, você também sentiu alguma dificuldade voltada à questão de se utilizar de quadrinhos como um instrumento de educação. Gostaria que se isso aconteceu, você comentar um pouquinho como é que foi. Não precisa citar nomes aqui, tá? Se quiser citar nomes também, sem problema. Fica à vontade. Eu vou falar algumas experiências que eu tive mais na parte, né, no mestrado e no doutorado, né, de questão de dificuldades que eu tive, né. No caso do mestrado mesmo, acho que foi uma questão mais de como era voluntário, então nem todos os alunos tinham muito interesse em participar. E como a gente focou no ensino médio, então a maior parte deles já estava preocupado com o vestibular, então não tinha aquele interesse Uhum. para querer participar das oficinas, porque também ia pegar um tempo extra, né? Não ia ser dentro do tempo de aula, ia ser um tempo depois.
finalzinho de tarde para eles fazerem essas atividades. Então nem todos os alunos tinham interesse, né? Tanto é que a gente acabou participando, acho que no final começou com acho que com os 4 alunos e no final ficou só 2, né? Então dependeu muito dessa questão da vontade do voluntário, né? Então foi um pouquinho essa questão da dificuldade, né, né, questão mais de motivação, né, ou mesmo dos alunos estarem ocupados com outras atividades, né, mais por causa do vestibular. Então, nesse caso, né, acho que foi mais isso. Aí, no caso das oficinas que eu fiz com os alunos do ensino médio, do fundamental, que eu fiz no doutorado, foi mais a questão mesmo de logística de algumas das salas foram mais complicadas para fazer mediação. Porque ou os alunos estavam muito agitados, né, que eram alunos do terceiro ano fundamental, então na maior parte crianças, né, então toda aquela agitação. Então tinha algumas turmas que se o professor não estava presente, os alunos faziam bagunça. Era difícil de mediar, aí tinha que chamar a professora de volta, os alunos ficavam quietos. Então tinha porque essa questão da dificuldade na hora de mediar as turmas. Então, é mais questão mesmo de turma que era mais bagunceira. Tinha algumas turmas que eram mais quietinhas, era mais tranquilo. Então era mais questão, dependendo do perfil, né, ou da escola, ou da sala mesmo, né, que é um pouco mais difícil de conduzir as atividades. Mas, no geral, os professores aceitaram bem, assim, né, a atividade. Tinha alguns que acompanharam, né, a atividade, outros preferiam, né, não aproveitar o tempo, né, para descansar, mas a maior parte deles ficavam, né, junto para acompanhar e gostavam de ver a atividade, né, até ficavam observando os alunos desenhando, então tinha, né, um pouco mais de envolvimento assim, durante a atividade. Então foi mais questão mesmo de mediação com algumas turmas de alunos que foi um pouco diferente. E teve uma turma que a gente testou fazer numa biblioteca, não deu certo, que a gente tentou juntar 2 turmas por fazer de uma vez a atividade numa biblioteca, só ficou muito tumultuado, então não deu certo fazer esse esquema, né? Porque ficou um grupo muito grande, né, concentrado numa mesa e eles ficavam falando muito também, então ficou bem bagunçado, então não deu certo. Eu tinha que fazer na sala de aula mesmo, e daí ficava mais organizado para cada aluno fazer a atividade. Então, é mais essas questões mesmo de. Mas, E é muito louco, né? Porque como vem de fora, existe toda essa questão do contato, né? Do aluno com o sim. professor. Uhum. E também de mudar, né? Deles saírem da sala, que eles já estão acostumados, daí eles vão para outro lugar, encontram um Uhum. coleguinha de outra turma. É, Então eles ficam realmente muito ficam. agitados, né? E acho que Uhum. também, por ser algo que acho que não é corriqueiro, né? Do Uhum. tipo de ter esses experimentos, né? Essas experimentações. Se fosse algo que acontecesse com mais frequência, talvez isso também pudesse Sim. acalmar um pouco assim, né? Eles já É. estarem acostumados com isso. Uhum. Sim. Às vezes é uma coisa nova para eles, e estão empolgados, né? Eu também essa questão de poder sair da sala, então eu já acho que, legal, né? Ficam empolgados, então também tem realmente isso também de essa questão mesmo, né? De sair o ambiente pro outro e já ter uma coisa diferente pro aluno mesmo. Sim, sim. E bem, agora aqui partindo para a parte final, né? Gostaria que você falasse um pouquinho dos seus projetos, onde é que as pessoas podem alcançar, né? O momento jabá, sendo o momento jabá, né? Fala, olha, tem isso aqui, faço isso, vocês podem encontrar, porque daí eu posso colocar os links aqui onde as pessoas estão vendo, vai Beleza. também aparecendo na Uhum. imagem. Tá bom, então aproveitando para fazer o jabá, então, então, né, eu falei primeiro do Sigmapi, né? Então, tem o site, né, do Sigmapi, né, onde dá para ler todo o material online, né? E, inclusive online, também dá para comprar a versão impressa. Né? Tem bastante coisa no site, também tem curiosidades, fichas de personagem, né, um resuminho, né, um pouquinho, né, da história, tem alguns. Eu nunca postei, tá um pouquinho abandonado o site, eu postava bastante, quando eu ia nos eventos também postava aqueles reviews, né, de evento, então tem bastante material. Aham. E aí, aproveitar também, né, o projeto que eu estou trabalhando atualmente agora, que é com o pessoal do CETEV, né, que é o Tirinhas de Vidro, que são várias tirinhas, né, tô postando toda semana, tanto no blog, né, no WordPress, mas tem, né, no Twitter, no Facebook e no Instagram, então que tem
faz parte do projeto, né? Não só eu produzir as tirinhas, mas também veicular, né, em várias redes sociais e analisar esse engajamento, né? Então, convidar o pessoal também, né, se quiserem conhecer um pouco desse trabalho. E a proposta, então, várias tirinhas, né, assim, falando de curiosidades a respeito dos vírus. Então, de uma forma bem mais sucinta que no Sigma-Pi, né? Mais formato de curiosidades mesmo, né? De falar, aplicações, pesquisas, né? Uma coisa relacionada ao universo dos vírus. E, no caso, né, elas são postadas toda semana lá nas redes sociais, nos blogs. E também tem o meu canal, né? Que, como eu também, né, faço essa parte, né, artística, né? Eu também faço bastante desenho, né? Assim, no tempo livre. E tô postando lá no Instagram. Então, né, se quiserem, né, conhecer o meu Instagram, lá bastante desenhos, né? Eu faço bastante ilustração, somente aquarela. Eu gosto bastante de utilizar a técnica de aquarela, mas também tem alguns outros desenhos que eu faço, né, digital, páginas, né, alguns processos de vídeo de desenho que eu gravo um pouquinho, tipo 1 minuto, né, mais ou menos mostrando, desenhando em aquarela ou até fazendo algum processo no digital mesmo, né? Então, se quiserem conhecer, né, o Instagram também, então, fica aí à vontade. Ah, muito obrigado. E também vou convidar vocês, né, vocês que estão ouvindo esse podcast, a conhecerem os vídeos que eu falei aqui um pouquinho, né? Já tenho muitas produções, se eu não me engano, já vai ter o vídeo de História, Biologia, Geografia, Língua Portuguesa, Química, Arte, Sociologia, até e o Língua Estrangeira também, até sair esse podcast. Então convido vocês, né, a conhecerem todos os vídeos, porque os quadrinhos eles trazem isso muito interessante, né, que é a junção de diversas áreas do conhecimento, que a gente acabou não conversando aqui muito hoje, né, Yumi, mas existe, né, essa possibilidade. Vou convidar vocês também a conhecerem o Estúdio Molotov HQ, que é o meu coletivo de artistas, né, onde eu trabalho como roteirista de quadrinhos. Nós temos 2 quadrinhos produzidos até hoje, que é o Assalto ao Útero e o Pavilhão. Vocês estão vendo o link aí na imagem. E também gostaria de agradecer aqui no final a Yumi por ter aceitado essa loucura de convite, né? Porque, eu não sou jornalista, eu não sei entrevistar muito bem. 2, eu não sei muito de química, então fiquei um pouco nervoso. Mas acho que foi bem bacana a conversa e espero que seja um disparador aí para outros professores de química, outros professores de outras áreas, né? Pensarem, poxa, realmente eu posso fazer também material didático, eu posso pegar ali e gosto de desenhar também, né? Porque realmente é uma prática extremamente importante, pensando na área da educação. E convidar vocês que já atuam, né, dentro de sala de aula, ou dentro da área da divulgação científica, também na área de educação e quadrinhos, a entrar em contato comigo para participarem dessa entrevista maluca que eu faço, né, conversando com o pessoal. Daí vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que vocês estão vendo aí na imagem. Se vocês estão ouvindo esse podcast apenas pelo Spotify, pelos agregadores de podcast, eu vou deixar aqui na descrição do podcast. Então é isso, galera. Muito obrigado por estar até aqui. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.